Meu nome é Márcia Laux, faço parte, então, do Profifilo URGS, e a minha orientadora é a Priscila Spinelli. Como o trabalho está em andamento e está recém no início, né, eu iniciei esse ano, a gente acabou fazendo uma alteração de título, mas a temática ainda é a mesma. Então, o título agora é Os Materiais Didáticos e o Ensino de Filosofia na Educação Básica, um diagnóstico e uma proposta. Só me confirmem, por favor, se mudou de slide. Sim. Sim. Perfeito, obrigada. Então, relativo ao problema da pesquisa, né, ele é justamente, envolve a questão da carência de materiais didáticos diferenciados prontos para utilização no ensino de filosofia, voltados para o público da educação básica no Brasil. Para conseguir contextualizar, então, esse problema de pesquisa, né, eu vou apontar 5 fatores que considero que sejam importantes para a compreensão do que seria essa carência dos materiais didáticos e, ao mesmo tempo, né, por que ela surgiu diante da minha própria prática didática, né? Então, o primeiro fator é essa questão desse problema de pesquisa, ele ter partido do âmago, né, da minha pesquisa e da minha prática docente, não da minha pesquisa, né, mas da minha prática docente. Eu sendo, então, adepta a uma pedagogia engajada e dinâmica em busca da prática de uma educação libertadora, me deparei com esse problema referente à dificuldade de encontrar os materiais didáticos diferenciados pronto para uso no ensino de filosofia voltados para o público da educação básica. Em um universo da falta de tempo e energia para maior dedicação à criação de materiais e de diferentes estratégias didáticas, por ser adepta à metodologia da teoria crítica da educação, o fator tempo acaba sendo ainda mais exigido, né? As minhas aulas, né, no caso, elas são montadas visando o perfil de cada nova turma que eu acabo trabalhando, assim como também de acordo com cada nova situação emergente desses grupos que acabo trabalhando. Eu não faço, né, não costumo fazer um planejamento que seja único e estático, então esse planejamento, há um planejamento prévio, mas ele está sempre em permanente transformação, de acordo com as necessidades que eu vou identificando, né, ou que são apresentadas pelos próprios alunos, por situações externas ou internas mesmo da turma, né. Um outro fator que eu gostaria de pontuar, né, para contextualizar esse problema de pesquisa, é a concepção, que na minha visão, né, a concepção de filosofia que cada professor defende e a realidade que cada professor está inserido, acaba de uma forma ou de outra influenciando na maneira pela qual os professores vão estruturar os seus currículos, seus planejamentos didáticos, né, e a forma como as aulas vão ser conduzidas. A minha postura frente a essa questão é a de enxergar a filosofia no seu caráter multifacetado, entrelaçando as diferentes concepções de filosofia que são trazidas, né, ao longo do tempo. Como alguns exemplos, né, eu poderia falar da filosofia enquanto uma atividade, ou enquanto um conjunto de filósofos e as suas teorias, ou enquanto um conjunto de problemas, ou até como um processo de autoconhecimento, e várias outras possíveis que também já foram levantadas. Para mim, o entrelaçamento dessas diferentes concepções acaba proporcionando, né, um aproveitamento de todo o potencial que a filosofia tem a oferecer para o aluno da educação básica, fazendo, então, com que os alunos, né, encontrem significado nas aulas, compreendam os problemas envolvidos nas teorias e realizem uma reflexão sobre eles mesmos e o contexto em que eles vivem, praticando o pensar e o fazer filosófico autônomo. Referente, então, à minha realidade, né, que eu estou inserida dentro da sala de aula, eu atuo numa escola particular com um currículo que já é pré-definido, né, a partir da utilização de apostilas. Então, todos os conteúdos os conteúdos, na verdade, eles não são selecionados, né, por mim, para cada nível de ensino. Os níveis que eu atuo é do 6º ao 9º ano do Fundamental 2 e do 1º ao 3º ano do ensino médio. Outro fator, então, para contextualizar esse problema de pesquisa,
né, seria que quando a gente fala em material didático, normalmente a primeira coisa que vem à mente são os livros didáticos, né? Porém, na minha visão, o material didático ele pode ir muito além do livro didático. O professor pode também trabalhar com estratégias que envolvam trechos de filmes, séries, programas, documentários, videoaulas, animações, fotografias, desenhos, tirinhas, histórias em quadrinhos, músicas, paródias, podcasts, poesias, obras de arte, trechos de obras literárias, trechos de obras filosóficas, artigos, entrevistas, documentos históricos, jornais, revistas, materiais lúdicos, jogos diversos, online, de tabuleiro, de cartas, etc., né? Estratégias também diferenciadas, materiais para debates, rodas de conversa, dinâmicas, propostas de trabalhos em grupo, etc. É certo que dentro dos livros didáticos também existem, né, uma indicação de algumas músicas, poemas, filmes, livros paradidáticos para poder trabalhar com os alunos, ou excertos de textos dos filósofos que podem ser utilizados. Porém, né, eu enxergo que são suficientes para suprir a demanda da proposta de aulas dinâmicas, envolventes, com metodologias ativas, diferenciadas e constantemente revisadas e adaptadas segundo o perfil de cada nova turma que eu acabo me deparando, né? Como um quinto fator, né, então, né, para contextualizar o problema de pesquisa, né, é a questão da comparação com outras disciplinas. Se a gente compara com disciplinas como português, inglês, matemática, geografia, ciências e história, né, uma pesquisa rápida na internet já apresenta a multiplicidade de materiais didáticos disponíveis para diferentes níveis da educação básica. Aparecerão materiais diversos, né, tanto para compra quanto disponibilizados gratuitamente prontos para serem utilizados. Não somente nas pesquisas na internet, mas como também em lojas físicas, como livrarias, papelarias e até lojas de brinquedos, né? A gente acaba encontrando atividades ou livros paradidáticos, materiais lúdicos, jogos didáticos, entre outros, pensados especialmente para o aprendizado dos conteúdos e para o desenvolvimento das habilidades e competências dessas disciplinas, né, que citei ali em cima, como português, matemática, inglês, geografia, ciências e história. Tudo isso, então, né, a apresentação de todos esses fatores para dizer que é difícil conseguir compreender o que seria uma carência de materiais didáticos, né, se a gente não estiver entendendo qual é o contexto de todos esses fatores que eu falei, né, ou seja, o contexto de cada um dos professores, que seria, então, agora retomando todos eles, né, a concepção de educação que o professor é adepto, a concepção de filosofia que ele defende, a realidade em que o professor está inserido, a concepção de material didático que ele está habituado a utilizar, e a comparação em relação às outras disciplinas, né, todos esses fatores, né, dentro do meu contexto, que fizeram com que eu sentisse essa carência. Os objetivos, então, do meu trabalho, né, do meu projeto de pesquisa, ele tem dois objetivos principais, um de caráter um pouco mais teórico e o outro mais prático. O primeiro seria a pesquisa teórica acerca da didática do ensino de filosofia na educação básica. E o segundo seria a pesquisa prática em prol da reunião, análise, classificação e divulgação de materiais didáticos de filosofia voltados para o público da educação básica, que já estejam tanto disponíveis no mercado, quanto à disposição para compra ou tendo sido produzidos por professores, ou individualmente, né, ou por grupos de professores ou algumas instituições. Então, qual que seria o objetivo, né, de cada uma desses dois pontos, dessas duas pesquisas? A pesquisa na área da didática e ensino de filosofia visaria ampliar o debate sobre a área da didática do ensino de filosofia e apresentar subsídios para a reflexão individual das práticas de cada professor ou professora de filosofia. E o objetivo da criação, então, dessa plataforma, né, porque ali, quando eu faço a menção à pesquisa prática, uma das coisas que eu tenho o intuito de fazer
é criar uma plataforma para divulgação dos materiais didáticos que vão ser encontrados durante a pesquisa, né, e também reunidos desses professores que já fizeram individualmente os seus trabalhos desses materiais didáticos. Então, a criação dessa plataforma, né, seria para visar o compartilhamento e a troca desses materiais didáticos. E isso para ela proporcionar um maior conhecimento acerca das múltiplas formas de ensinar filosofia na prática, levar maior praticidade aos professores na montagem de aulas diferenciadas e de qualidade, enriquecendo o trabalho individual de cada um, e também contribuir para o aperfeiçoamento e reconhecimento do ensino de filosofia no país. Em relação à questão da metodologia, né, eu passaria por esses pontos que eu apresento aqui, que seria a revisão bibliográfica, o levantamento de obras sobre didática e didática do ensino de filosofia na educação básica, a fundamentação teórica, ou seja, o cruzamento, né, teórico dos autores estudados, as teorias e conceitos a serem trabalhados no desenvolvimento do projeto, a pesquisa documental, que passaria, então, pela análise dos documentos governamentais que embasam o ensino de filosofia, assim como a pesquisa, que já citei, dos materiais didáticos disponíveis no mercado. Também passaria por um convite para a contribuição dos professores, né, de filosofia no ensino básico para contribuírem com o projeto, sendo esse um convite aberto, né, que penso que poderia ser divulgado nas redes sociais e instituições, como secretarias de educação, cursos de pós-graduação, etc., para que eles participassem enviando seus materiais, né, que utilizam ou que criaram. Depois passaria para a parte da seleção desses materiais todos encontrados ou recebidos pelos professores, e a análise e classificação desses materiais a partir dos propósitos didáticos que cada um deles teriam, né, com base, obviamente, na fundamentação teórica que eu já teria feito. E também, culminando, então, tudo isso na criação da plataforma, né, que seria uma plataforma online para uso público desses materiais reunidos ao longo do trabalho da pesquisa. Aqui são as referências que utilizei, né, ainda no projeto, e agradeço, então, pela oportunidade de participação no evento. Ok. Obrigado, professora Márcia. Parabéns pela apresentação. Então, eu passo imediatamente a discussão, a perguntas, enfim. Márcia, você está me ouvindo? Márcia, então, deixa eu já te perguntar sobre esse slide aqui. Eu tirei uma foto, porque não ia dar para anotar todo ele, né? E do jeito que está bem feitinho, né? Assim, você tem um quadro que eu achei muito perspicaz e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse quadro, que são, eu diria, pressupostos, né? Então, você tem toda uma análise, aí você mostra bem a sua metodologia, o que você pretende. Então, assim, aquilo que seria o seu produto final, na verdade, eu diria que é um trabalho de divulgação mesmo científica, né? Porque daí apresentar para toda uma comunidade, por meio dessa pesquisa, quais foram os materiais que você conseguiu recolher, mas não só, né, recolher aleatoriamente, mas tem todo um trabalho de classificação também. E daí vem, então, minha pergunta, desses pressupostos, né, que você coloca lá no quadro: concepção de educação, que o professor é adepto, concepção de filosofia que defende, realidade em que o professor está inserido, e aí, concepção de material didático que está habituado a utilizar e comparação em relação às outras disciplinas ofertadas no ensino básico. Então, o que eu gostaria, que para mim não ficou muito claro, e eu queria que você explorasse
Isso é como que esses pressupostos aqui, eles fundamentam, então, essa classificação. Porque aqui você está falando de pessoas, pelo que eu estou entendendo. Assim, você está falando de professores em loco, que tem uma concepção do que é filosofia, também tem uma realidade específica, né? E aí, então isso para mim não ficou muito claro. Então, eu gostaria que você explicasse mais esses pressupostos aqui de pessoas, tá? E em relação ao material, como é que vai ser feito isso, que você vai disponibilizar? E parabéns, viu, Márcia? Muito obrigada, Cristina, pela pergunta. Na verdade, o que você chamou de pressupostos, né, que eu acabei chamando ali de fatores, seriam, na verdade, os fatores que contextualizam o porquê que eu digo e afirmo que haveria uma carência de materiais didáticos, né? Então, eles são apresentados mais com o intuito de eu conseguir explicar qual é o contexto em que eu estou inserida, né? E que, na minha visão, são esses fatores que acabam fazendo, né, a concepção que eu tenho de educação, né, assim como a concepção que eu tenho de filosofia, né, do que é filosofia e do que é filosofia no ensino básico, né, assim como a concepção do que eu tenho de materiais didáticos, porque por muitas vezes quando fui apresentar, né, esse projeto de trabalho, gerava essas discussões de, mas como assim você enxerga uma falta, né? Não há falta. E a partir desses questionamentos eu fui compreendendo melhor a minha pesquisa, de que ela partia de fato de uma experiência minha, né? Para eu conseguir chegar nessa, entre aspas, assim, né, conclusão de que há falta, ou sentir essa falta, né? Mais do que propriamente afirmar, né, teoricamente, ou né, numa pesquisa empírica, bom, há falta, eu gostaria, então, com esses fatores, de mostrar de onde ela parte, essa afirmação, né, mas que elas não necessariamente vão ser utilizadas para a classificação dos materiais, né, porque esses fatores, na verdade, é para justificar essa parte. Agora, a parte da análise dos materiais que eu vou receber, né, claro que vai ser interessante para mim, e eu vou pedir para os professores que contextualizem também, né, a sua prática, ou seja, eu sou professor da região tal, né, sou professor do estado X, né, numa escola de ensino público ou de ensino privado. Então, esses contextos eu espero conseguir trazer, espero não, né? Vou solicitar aos professores que contribuírem com o projeto também esses contextos, justamente para identificar se isso realmente está fazendo a diferença na prática de cada um, né? Que é, na verdade, é uma suposição minha, enquanto um projeto, né? E isso vai poder servir, inclusive, né, essa plataforma depois para análise dessas comparações, né? De como que esses fatores acabam de fato ou não, né? Porque pode ser o caso que eu, né, veja que depois não é, né? Não influencia, para a gente conseguir analisar isso a partir da prática mesmo de cada um. E daí, os fatores de análise, né, de como que eu vou classificar eles dentro da plataforma, esses materiais, eles seriam identificados a partir da pesquisa teórica. Então, no momento em que eu pesquisar, eu começar a ler mais sobre a didática no ensino de filosofia, acredito que eu vá conseguir, né, entender melhor como que são feitas essas classificações, inclusive a própria concepção do que é um material didático. Eu não sei se eu consegui explicar bem, assim, Sim, ótimo, ótimo. É isso que eu queria ouvir, né? Queria entender melhor. Ótimo. Obrigada, viu, Márcia? Eu que agradeço.